Conflito é o tema do nosso podcast de hoje. Conflito. De onde provém o conflito? Vou usar o exemplo do Daniel do Big Brother, tá? Por que ele foi tão detestado na casa e fora da casa, né? O que é uma atitude infantil e imatura, afinal? Vocês têm essa resposta pronta para me dar? Basicamente, gente, o conflito provém de um conflito de interesse, né? Se eu cuido apenas dos meus interesses e eu contrario ou prejudico os interesses dos outros, a tendência é que os outros não gostem muito de mim, né? Porque eu sou uma representação de uma contrariedade aos interesses deles, ao conforto deles, aos desejos deles. Entendeu? Por que o Daniel foi tão detestado? Por que ele era considerado imaturo? Porque ele pagava de bebezão. Como se ele só fosse capaz de olhar o que ele quer e não percebesse o que ele causa nos outros. Ele agia de uma maneira onde ele fazia o que queria, sem tomar cuidado, sem atentar aos interesses dos outros. Entendeu? E aí uma mulher, não sei se era Marcela o nome dela, que viu inocência naquilo, ficava tentando proteger ele. Por quê? Porque em alguma parte no fundo ali da alma dela, o interesse dela era proteger, cuidar de alguém inocente. Só que independente de inocente ou mal intencionado, ele mesmo assim causava desconfortos, causava prejuízos aos interesses dos outros, não era? Mesmo você sendo inocente ou não, mesmo fazendo de propósito ou não, você causa prejuízos. Então as pessoas vão começar a te olhar como prejuízo, a representação de um prejuízo, né? O que acontece? O cara tinha 22 anos e não olhava para os interesses de ninguém, só para o que ele queria. Como os outros reagem a isso, essa criatura é nociva, né? Quando você é um bebezinho e você não olha para os interesses dos outros, tudo bem. Mesmo assim o povo fica puto com você, né? Chorando fora de hora, quebrando coisa. Mesmo assim não é tão legal, mas é um bebê. Você vai crescendo, a sociedade vai mostrando para você que você tem que se importar também com os interesses dela, para poder conviver bem em sociedade, né? Só que eu não sei como este indivíduo conseguiu crescer até os 22 anos de idade sem olhar para os interesses de ninguém além dos dele. Não sei que tipo de família ele teve, deve ter sido muito no que chama de mimado, né? Faz o que quer e quando faz merda o povo passa a mão na cabeça, não responsabiliza, porque trata muito disso, gente. Responsabilização, percepção, interesse no bem do todo, no bem de todos. Se eu tenho interesse apenas no que eu quero, frequentemente eu vou ferir os interesses de outras pessoas. É por isso que eu toco tanto nessa tecla aqui. Percebe? Qual a palavra que eu estou procurando aqui? Concilia, né? Quando duas partes estão disputando algo em juízo, como é que se chama? Vamos defender os interesses das partes, né? E quando é para tentar resolver, para ficar legal para os dois, vamos fazer uma conciliação. Vamos conciliar os interesses. Vamos negociar como é que fica legal para todo mundo. O Daniel simplesmente queria colocar o que era legal para ele e foda-se o mundo. E tratar isso de forma irresponsável, como se não houvesse consequências. E há. Os outros seres reagirão a isso, porque eles não vão aceitar ficar sendo prejudicados. Então o que veio? Uma responsabilização. Várias chamadas de atenção que não funcionaram e depois veio a responsabilização, né? Então, gente, é interessante que desde já vocês percebam que existem outros interesses. Cada ego, na verdade, tem interesses diferentes dos seus.
e que se você contraria esses interesses, você entra em conflito. Ah, Caio, quer dizer então que eu só devo fazer o que os outros querem? De forma nenhuma. De que eu estou tratando aqui? Conciliar o bem de todo mundo, né? Ficar legal para todo mundo, né? Você faz parte de todo mundo ou não? Faz. Faz. Então tem que ficar legal para você também. O que não pode é você impor o que você quer sobre os outros, nem os outros imporem o que ele quer, o que eles querem sobre você. Você está me entendendo? Outro problema que adveio disso é a falsidade. Pessoas que perceberam que atendendo aos interesses de alguns conseguiam ser favorecidos por aqueles alguns. Então o que é que fazem? Percebem teus interesses, fingem que cabem ali, fingem que te favorecem, quando saem de perto de ti, fingem que favorece outro, fingem que favorece outro, fingem que favorece outro e muitas vezes contrariando o que afirmou antes, né? E é só o que tem, né? Gente que aprendeu a jogar com interesse, a fingir, na verdade, que se pelo menos fosse íntegro, era até legal. Relações baseadas em interesses, negociação falsas, pelo menos fosse verdadeira, menos mal, mas é falsa. Vocês querem ver um exemplo bem inofensivo disso? Inofensivo? Aquela amiga que posta uma foto horrorosa e as outras lá que tem interesse naquela relação, fica, ai, linda, maravilhosa, perfeita, me exagerando até, inclusive. Além de mentindo, exagerando, né? Na mentira, né? Porque elas percebem o interesse dela é ser elogiada. Eu vou elogiar, assim ela vai me dar o que eu quero dela. Ela vai me favorecer. E assim se criam os puxa-sacos. Assim se cria a falsidade, os puxadores de tapete, inclusive, as pessoas que dizem que estão do teu lado, que aprenderam a dizer que estão do teu lado para conseguir algo de ti, mas na hora do pega pra capar elas vazam, né? Porque na real elas aprenderam a dizer que, mas não aprenderam a realizar, a cumprir. Elas aprenderam a falar que fazem, porque assim elas recebem do outro a consideração, mas na hora de cumprir, né? Mas elas não querem se comprometer. Por quê? Porque assim elas só vão poder receber de uma parte, elas não vão poder receber de todas. E elas só mentindo para todo mundo, elas conseguem receber de todas. Mas só até perceberem que é mentira. Porque o povo pega um nojo desse tipo que para tirar é difícil. É aqui que você comprove que você mudou e que você de fato é íntegro e tem interesses congruentes, né? Hoje, para mim, é muito importante que todas as pessoas com quem eu me envolvo, eu tenha de fato interesses em comum, interesses em construir algo juntos. Porque se só eu tiver interesse na pessoa, mas ela não tiver em mim, eu não vou me forçar. Nem o contrário, né? A pessoa tem interesse em mim, eu vou me forçar a dar algo que ela quer só para manter a relação. Não, não rola. Eu acho desperdício energético isso aí. Para mim, se a gente não for construir nada juntos que seja legal para ambos, é melhor que a gente nem se relacione. Porque se for para um estar sofrendo para dar o que o outro quer, não tem sentido. É perda de energia. Eu prefiro estar sozinho, me construindo, buscando os meus objetivos, do que estar fingindo que tenho interesse no que não tenho só para conseguir alguma coisa dos outros. Eu não acho que seja um caminho íntegro, eu não acho que seja um caminho que constrói um ser humano realizado. Você tem que viver mentindo, fragmentado, fingindo, se esforçando, jogando sua energia em interesses que não são seus. Ah, Caio, quer dizer que eu não posso trocar? Dar o que o outro quer e receber o que eu quero do outro, como uma prostituta faz? Eu dou o sexo, recebo o dinheiro? Pode, é uma opção sua. Mas eu acho que é um caminho de muito sofrimento, tá? De muita traição a si. Porque se eu tenho que fazer algo que eu não me importo, que eu não gosto, que eu não quero, para receber algo do outro, eu já estou perdendo aí muito mais da metade de mim, do que eu poderia ser pelo caminho. Me dói.
Me dói. E é um caminho estreito, gente, eu não vou mentir pra vocês, não. É muito estreito esse caminho. Você ter valores e seguir os seus próprios valores. E não se relacionar com quem não te respeita, não se relacionar com quem não te considera, não se relacionar com quem não respeita o compromisso. Porque a verdade, o fato é que a maioria das pessoas não tem a mínima consciência, não tem nem a capacidade de respeitarem elas mesmas. Como é que elas vão ter a de respeitar os outros, de não machucar os outros, se elas machucam inclusive elas mesmas para conseguirem o que elas querem? Para fugirem de dores, para conseguirem prazeres, elas se machucam, elas se ferem, elas ferem outras pessoas. Se elas não se consideram importantes, se elas não consideram importante o que elas sentem, como é que elas vão considerar importante o que os outros sentem? Se elas se traem o tempo inteiro, como é que elas não vão trair o outro? Se sentir bem é um valor para mim, não é só o meu sentir bem. É que tudo sinta bem também. Se verdade é um valor para mim, não é só que eu fale a verdade. É que tudo em torno de mim seja verdadeiro. Não adianta. Não se aplica uma coisa apenas a um lado, não. Agora, se eu sou um hipócrita, mentiroso, interesseiro, eu vou me vender e eu vou comprar os outros. Isso é inevitável. São valores meus. Se eu acho que funciona viver assim, são valores meus. Mas eu vou me meter a vida inteira em relacionamentos falsos, por interesse. Relacionamentos onde um não se importa com o outro. Relacionamentos onde um usa o outro para o que quer. E vai mentir, vai enganar, vai fazer o que for preciso para conseguir. E hoje a verdade se tornou um valor indispensável para mim. Depois de ter me relacionado com mentiras a vida inteira e ter sentido recorrentes vezes o resultado disso, eu não abro mão de verdade, gente. Não abro mão de verdade. Até porque a verdade alinha as situações. A verdade nos dá a oportunidade de nos corrigirmos. Enquanto eu estou mentindo, fugindo das consequências de uma coisa errada que eu fiz, eu estou focado em fugir. Quando eu assumo a verdade, fiz, errei, realmente você tem razão, isso aqui que eu fiz não foi legal, eu olho para aquilo e transformo aquilo em mim. Eu tiro o foco de fugir para transformar. E aí sim eu mudo. Eu transformo a minha vida. Mas enquanto eu estiver mentindo, focado em fugir, para onde a energia flui, se constrói. Se você está construindo um castelinho de cartas, é isso que você vai ter no final que administrar, quando tu desabar. Quando vier a merda, a destruição da tua vida. Foi construído em bases falsas, né? Não sustenta não, gera muito conflito. Se você permanece é porque você acha que merece pouco, que não consegue nada melhor, que tem que se contentar com aquela coisa meia boca ali, aquela coisa nojenta ali, cheia de contaminada com tanto lixo. Eu não quero. Eu prefiro não ter do que ter uma coisa merda. E assim eu vou me transformando para ser melhor, para poder selecionar relações melhores para mim. Um Pompeu, amigo meu, vocalista do Zabumba Beat, quando eu tava lá em Goiânia, perguntou assim pra mim: "E aí, cara, casou?" Primeira coisa que me veio à mente foi dizer assim: "Deus me livre." Mas eu lembrei que ele era casado e a esposa dele tava do lado dele, né? Eu falei assim: "Não, cara, eu tenho que me melhorar muito ainda. Porque enquanto eu for assim meio bosta, eu só vou conseguir outra pessoa meio bosta também. Eu só vou conseguir uma pessoa legal de verdade quando eu for uma pessoa legal de verdade." Aí ele falou: "Olha aí, gostei dessa mentalidade." Eu, pois é, até eu gostei também, sabe? Que eu tava tão condicionado a dizer Deus me livre. Mas a verdade é que eu, como masculino doente, eu só conseguiria atrair femininos doentes. Eu, como uma pessoa julgadora, crítica, que não aceita o outro como é, que não aceita a realidade, que quer um ideal, só ia atrair pessoas que fingem que se encaixam nesse ideal. E foi o que aconteceu comigo. Me relacionei N vezes com mulheres que fingiam que se encaixavam nos meus valores. Existe alguma que se encaixa naqueles valores? Eu duvido bastante.
mas elas fizeram um esforço para fingir que se encaixavam. E quando eu vi que não, doeu. Né? Mas elas se esforçavam muito para fingir que se encaixavam naqueles valores ali. Eram vítimas, eram mentirosas. Eu fui vítima ou exigi demais? Ninguém era obrigado a estar ali, né? A verdade é que alguns agiram sem integridade. Uns por não terem noção nem maturidade para aceitar a realidade, e outros por terem interesses e mentirem para conseguir os interesses que tinham. Né? Mas é isso, gente. Basicamente, relacionamento trata de conciliar interesses. Se você cuida só dos seus, você entra em conflito com os outros. Se você considera o dos outros e também cuida dos seus, vocês conciliam para ficar legal para todo mundo. Agora, se você finge, engana, age sem integridade, mente, só para conseguir o que você quer, esse seu castelinho aí vai desabar. Tá? Então seja verdadeiro. Construa seus valores. Transforme seus valores, se necessário, de uma maneira que funcionem bem na realidade. Que você se sinta bem, que você se sinta puro, limpo. Eu já deixei de conseguir muita coisa porque eu terei que me sujar para conseguir. Já deixei de conseguir facilidades, dinheiro, mulheres, situações, porque eu terei que me sujar para conseguir. Só que eu preferi me manter limpo. Porque se eu me sujasse para conseguir, aquilo seria nojento para mim. E o que antes me parecia uma ambição, passaria a me representar um asco. Como na Bíblia tinha um irmão que desejava a irmã loucamente, e aí estuprou ela. E aí a estuprou, e imediatamente aquele desejo se transformou em aversão. Por quê? Porque ele se sentiu sujo por ter feito aquilo. Então ela representava a sujeira dentro dele, do que ele fez. Por isso se transformou em asco, se transformou em aversão, em nojo. E aí ele quis que ela sumisse de perto dele. Né? Então tudo que nos faz brilhar os olhos, mas que a gente faz de uma maneira suja, desonesta, vai na verdade representar nojo na nossa vida. E a gente vai querer a distância daquilo ali. Olha aí o estudo da Bíblia trazendo frutos. Ainda mais essa pregação aqui, né? Mas é isso aí, povinho. Viu? Vamos lidar com os interesses de uma maneira mais madura, tá? Mais ampla. Se a gente não tiver como conciliar interesses, a gente não se relaciona, se afasta, que é melhor, né? Para ninguém se machucar. Não recomendo que vocês mintam, enganem, faltem com integridade, faltem com verdade. Nem que vocês se esforcem para integrar o interesse de alguém, a menos que realmente seja necessário. Tipo, você se esforça, entrega o interesse de alguém, a pessoa também entrega o teu interesse. Tá, mas é uma coisa que vem para mim contaminada de dor. Eu sou mais a favor que você só entre em relações onde os interesses fluem de uma maneira agradável, confortável e gostosa para ambos. Tá? Eu não recomendo que vocês entrem em situações de dor para conseguir o interesse de vocês, porque vocês vão estar atraindo a si mesmos em troca de uma pretensão. Vocês vão estar atraindo o que vocês sentem em troca de um querer. Como é que o universo entende? Ele não valoriza o que ele sente, só o que ele quer. Então não liguemos, vamos dar mais situações de sofrimento para ele. Mesmo que ele esteja conseguindo o que quer, ele vai continuar triste e mal e sofrido e angustiado e com nojo de si, com raiva de si. Tá bom? Respeitem-se, respeitem o que vocês sentem, considerem o que os outros sentem e vão vivendo bem, conciliando os interesses aí nesse caminho. Tchauzinho.